Queridos alunos da minha vida, amores do meu coração, mais uma vez estamos aqui estudando, se esforçando. Inclusive, você viu minha camisa já? Você já viu minha camisa? Estudos Sinistros, tá? Você tem que também ter uma dessas, depois eu te falo como é que você consegue. Fernando, qual é o nosso tema de hoje? O que é que aparece na minha prova de vestibular hoje que eu preciso aprender com você? Por favor, nos passe conhecimento, derrame sobre nós informação. Amém, Senhor. Queridos, é assim, o nosso tema de hoje é um tema de transição, tá? É o período joanino. É a etapa de transição entre o período colonial e o período imperial do Brasil. Vocês vão perceber que o período joanino ele não é extenso. Ele vai de 1808 a 1821, 22, quando acontece a Revolta Liberal do Porto. Mas esse período é importante. É o período que o Brasil cresce e é chamado pelos historiadores e historiadoras como a primeira etapa de uma possível independência do Brasil. Dom Pedro só consegue proclamar a independência. Vou parar aqui. Dom Pedro não proclamou nada, pessoal, tá? Quem fez praticamente tudo foi a Leopoldina. Dom Pedro estava dormindo com desinteria, estava fazendo outra coisa. O Bonifácio e a Leopoldina foram encaminhando tanto. É tanto que a famosa frase "a independência ou morte", para quem não sabe, é de um documento da Dona Leopoldina, onde ela bota "a fronteira está feita, será a morte e independência", dentro do contexto que ela escrevia. E Dom Pedro usa essa frase, até hoje a gente conhece essa frase, tá? As fronteiras estão feitas. Quando você vê a independência do Brasil, o Brasil tinha uma economia, o Brasil tinha um circuito econômico, tinha um banco no Brasil, que inclusive o Dom Pedro vai levar o banco à falência, porque o Dom Pedro é incompetente nisso. Você vai ter também um Brasil em relações com os Estados Unidos, você tem um Brasil em relações com a Inglaterra, mas isso não aconteceu de graça, isso não caiu do céu. Isso tudo aconteceu graças a Dom João VI. Dom João, ele não era para ser rei, e aí eu preciso te contar uma história. Você sabe que Dom João não morava no Brasil. Pela primeira vez na história, o rei abandona o seu próprio reinado, ele abandona o seu próprio lugar de nascença e foge para o além-mar, ele atravessa o oceano inteiro para fugir de um ataque. Para quem não sabe do que eu estou falando, vocês conhecem um cara chamado Napoleão Bonaparte, conhecem? Conhece, você conhece sim. Quebrar um mito com vocês. Napoleão não era pequeno, pessoal. Toda a vida que a gente fala de Napoleão Bonaparte, vocês imaginam um anãozinho com a mão na barriga. Napoleão, ele era alto. Alto não, ele tinha uma estatura média, seus 1,60 m, por aí. É porque na época, a medida francesa e a medida inglesa tinham tamanhos de polegada, palmo, diferentes. As jardas, as medidas, pessoal, britânicas e francesas eram diferentes. Para a França, era a nossa medida mais parecida, com 1 metro, e para a Inglaterra era um pouco menor. Então os ingleses diziam que ele tinha um pouco menos de estatura, mas isso não era verdade. Na nossa conversão atual, ele teria ali seus 1,60 m, 59, 58. Com um salto ele ficava com 1,65 m, ninguém sabe disso. Fernando, o que é que eu tenho que aprender sobre Napoleão? Napoleão Bonaparte, vocês lembram bem, ele é a última etapa da Revolução Francesa. Napoleão, ele encerra a Revolução Francesa da burguesia, ele começa a chamada o Império Napoleônico. Napoleão, ele se proclama, o Papa bota a coroa do Napoleão, ele tira da mão do Papa, bota na própria cabeça, vira o próprio imperador. Ele não precisava de ninguém, ele não necessitava de ninguém, ele era autossuficiente, ele tinha 2 empregos, ele fazia o que ele queria. Napoleão invade Espanha, Napoleão invade o corredor da Polônia, ele invade a Áustria, ele invade a Hungria, ele invade tudo. E Napoleão também tenta invadir a poderosa Inglaterra, mas Napoleão não consegue. A frota britânica era muito forte e a Inglaterra ficou sentindo acuada. Napoleão, vendo que não tinha como vencer militarmente a Inglaterra, Napoleão então cerca a Inglaterra no que vocês conhecem, o famoso caso do bloqueio continental. Napoleão cerca com os barcos, protege a Inglaterra com os seus barcos franceses, ninguém entra, ninguém sai, todo mundo com a mão na parede, e aí a Inglaterra fica isolada. A Inglaterra, no auge da sua Revolução Industrial, não tinha como escoar sua produção, não tinha como vender seus produtos. Mas aí a Inglaterra lembra de um velho parceiro, lembra de um velho amigo chamado Dom João VI. Mas, Fernando, Dom João VI, você disse no começo do vídeo, ele não era rei. Ele não era rei, pessoal, ele era regente. Ele era responsável pela coroa portuguesa, já que seu irmão mais velho havia morrido de doença algum tempo antes. Dom João não foi preparado para a corte, Dom João não era um cara com toda aquela alta cultura do reinado, não tinha uma alta cultura da nobreza. O Dom João não era exatamente higiênico, Dom João não era exatamente um cara das letras, Dom João não era um cara das ciências. Dom João era uma pessoa que, de acordo com a literatura, e é o famoso filme da Carla Camurati também, Carlota Joaquina, bota essa imagem pitoresca dele, que não era tudo isso também,
coloca Dom João como um cara covarde, mas ele era muito esperto para a política, ele era um bom diplomata para a política. É tanto que ele se acerta com a Inglaterra e quando Napoleão ataca Portugal, que era um dos últimos alvos da Península Ibérica, Dom João consegue fugir graças aos ingleses. Dom João foge do país de Portugal, foge da corte de Lisboa, deixando o povo para trás. Vocês vão lembrar que o povo amava a rainha, amava uma palavra forte. Eles estavam lá, tá? O povo estava lá e a rainha também estava lá. A famosa Dona Maria, para quem não sabe, inclusive o doce Maria Maluca em homenagem à Dona Maria, que dizem más línguas, ela não era muito boa da cabeça, pessoal, tá? Mas isso aí dizem as más línguas. O fato dela comer velas, de falar sozinha e correr fazendo umas coisas estranhas, isso não tem nada a ver. Quem nunca fez essas coisas que ela fez? Então, Dona Maria, ela era esquisita do seu jeito e o Dom João também era, tá? Lembre-se que eles são parentes da famosa família Habsburgo, que de vez em quando você tá na rua, você tá todo arrumado para ir para uma festa, alguém te fala, poxa, você tá tão bonito, parece um príncipe. Tomara que não sejam os príncipes de Habsburgo, que vocês estão vendo aqui na imagem, eles não são bonitos, pessoal, tá? E o Dom João, ele tinha aí uma aparência muito semelhante aos Habsburgo, porque tinham ali um cruzamento familiar. Dom João, então, foge pro Brasil, eram 15 mil pessoas, era barco para todo lado, você não tem noção. Lembra que Dom João, ele casou com a Carlota Joaquina por uma questão de parceria política. Não foi um casamento por amor. A Dona Carlota, pessoal, era uma criança. A Dona Carlota estava no auge da sua juventude, tinha seus 16, 17 anos, e o Dom João já era um cavalão, já tinha seus 30 anos de idade, era um bufão, Dom João VI, não tinha lá cuidado com as mulheres, não tinha tato com as mulheres. Fuga feita, mais de 15 mil pessoas, vários barcos chegam ao Brasil, uma parte chega na Bahia, uma parte chega no Rio de Janeiro, foi uma zona. E para completar, pela primeira vez, o povo esperava ver o rei da corte portuguesa. Isso nunca tinha acontecido na história e nós, brasileiros, a gente nunca tinha visto o nosso próprio rei num período colonial. A gente nunca tinha olhado para aquela criatura feia. Então a gente queria olhar para ele e falar, é para você que vai nosso dinheiro, que coisa horrível. O pessoal queria dar um sabacu nele. O que acontece? Eles chegam no Rio de Janeiro, chegam na Bahia, os barcos se perdem no meio do caminho, chegaram com piolhos, com fome, sujos, com os pés cheios de fungos. A viagem foi horrível, pessoal. Ficaram no calor do Oceano Atlântico durante várias semanas. Enfim, chegaram. O importante é que chegaram. Quando chegam aqui no Brasil, Carlota Joaquina, que não era nada afeituosa com o povo brasileiro, não gostava do povo brasileiro, era da corte espanhola, Carlota Joaquina, ela olha pra gente e ela fala, Dom João VI, supostamente teria falado para Dom João VI, que isto aqui era o quinto dos infernos. E aí o povo já não gostava dela, ela já não gostava do povo, nossa relação já não começou muito bem. Mas Dom João, pessoal, Dom João, um homem apaixonado pela sua querida amada, Dom João, um homem apaixonado pela sua rainha, Dom João tentou fazer o Brasil ficar bonito para que ela pudesse gostar. Você vai lembrar que foi no período joanino que nós construímos o Banco do Brasil, nós construímos o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, construímos praticamente todo o famoso Passo Largo do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro cresceu, floresceu, principalmente porque uma das coisas que o nosso Dom João VI, assim que ele chegou no Brasil, assim que ele botou seus pezinhos fofinhos no Brasil, foi abrir os portos do Brasil. Lembra-se que foi uma das exigências que a Inglaterra fez. Ora, já que eu te ajudo, já que você está fugindo às minhas custas, já que você não morreu por conta de Napoleão Bonaparte, então você vai abrir seus portinhos do Brasil aí para mim. Eu vou escoar minha produção com os portos brasileiros. Foi literalmente a salvação da Revolução Britânica. A indústria britânica só conseguiu sobreviver graças, sim, ao Brasil. Para quem não sabe, uma frase muito importante da historiografia é que o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Então você que estiver aí viajando para a Inglaterra, você que estiver fazendo sua Eurotrip, que você passa ali por Bristol, aquela região onde tem muitas fábricas na Inglaterra, que você vê todas aquelas fábricas maravilhosas que você vê no clipe do Pink Floyd, você pode tirar um tijolo, pode quebrar uma lâmpada, porque foi você que pagou. Tá? Então arranque uma lâmpada, quebre alguma coisa e fale, eu paguei isso aqui, veio do meu país e eu posso fazer. Fernando, dentro desse momento de efervescência econômica no Brasil, vai acontecer uma coisa muito interessante. O Brasil passa também a crescer a nível de economia, mas para crescer com a economia, Dom João percebeu que alguns entraves teriam que ser derrubados. O principal deles era uma lei chamada de Maria I, graças à sua mãe que aprovou essa lei, e esta lei proibia a manufatura no Brasil, proibia a fabricação de produtos no Brasil. Quando Dom João derruba a lei da manufatura, o Brasil passa a poder produzir, passa a ter um mercado com a Inglaterra, a nossa economia ferve, a nossa economia esquenta e o Brasil começa a ter um comércio mais quente com a Inglaterra, o que vai gerar muito lucro para o Brasil.
Lembre-se também que o Brasil assinou vários tratados com os ingleses, um deles de comércio e o outro chamado de amizade e aliança. Os tratados previam que os produtos ingleses seriam mais baratos e que pouco a pouco o Brasil ia acabar com um processo chamado de escravidão. Vocês sabem que é mentira, Dom João não libertou os escravos, em 1808 ele fez essa promessa, mas apenas 80 anos depois, em 1888, é que de fato nós começamos a libertar os escravos no Brasil. E olhe lá, viu? Libertar com muitas aspas, porque eles não tinham plena liberdade no sentido de poder fazer ou estar em plena condição social igual com os demais. Ainda no período joanino, Dom João VI vai enfrentar uma batalha chamada de Batalha da Cisplatina, onde ele ataca a região onde hoje nós chamamos de Uruguai. E o Uruguai, pessoal, foi praticamente massacrado pelo Dom João VI em nome de uma disputa com o famoso Rio da Prata. Dom João consegue o Uruguai, depois o Uruguai vai se separar do Brasil, o Rio da Prata passa a voltar para o Uruguai e depois Dom Pedro vai tentar esse rio de novo, mas isso aí é motivo para um outro vídeo, depois eu vejo se eu falo. No período do Dom João VI no Brasil, a nossa economia cresceu, a indústria cresceu, os ingleses ficaram mais próximos do Brasil, só que o Brasil contraiu muitas dívidas com a Inglaterra. Depois essas dívidas vão ser cobradas, anote o que eu estou te dizendo. Dom João VI ainda sofreu um processo complicado. Não tinha casa para todo mundo no Brasil para abarcar a família real. Ele sobe os impostos do Brasil para tentar se sustentar. Quando Dom João e a sua família real sobem os impostos, em Pernambuco começa uma revolta, uma verdadeira revolução pernambucana, porque as pessoas diziam, peraí, eu não gosto de vocês, vocês não são brasileiros, eu não obedeço a vocês, vocês são absolutistas, vocês são uma corte retrógrada, antiga, antiquada, vocês vêm para cá e eu ainda tenho que sustentar vocês? Nós não toleraremos isso. E em Pernambuco, em 1817, começa a famosa Revolução Pernambucana, o quente de Pernambuco lutando contra a família real portuguesa, e nesse momento Dom João massacra todo mundo que era contra a corte portuguesa, contra a autoridade de Portugal, literalmente massacra. Ele manda o exército brasileiro atacar essas pessoas. Um outro ponto importante é que já que não tinham tantas casas para todo mundo morar, uma das coisas que a corte portuguesa fez, de forma bem errada, foi desabrigar pessoas que tinham casas bonitas, casas grandes, casas boas, e colocava essas pessoas no olho da rua para ver se botava Dom João e sua família para dentro. A corte portuguesa habitou novas casas, os casarões, os sobrados e tudo mais, era um novo lar da corte portuguesa. E aí os fiscais de Portugal colocavam na fachada lá a plaquinha Propriedade Real, PR. E vocês sabem que nós somos bons brasileiros, e aqui a gente não perdoa nada, e a gente começou a escrever nas plaquinhas propriedade roubada. E Portugal ficava com raiva disso, dizia que a gente não pode adulterar uma placa da corte portuguesa, mas a gente aqui faz o que a gente quer, você sabe que no Brasil não há regras, a gente devia ter uma placa no aeroporto escrito seja bem-vindo, não repare na bagunça, aqui não é para amadores. O Brasil de Dom João VI, então, passa a crescer, passa a ser mais próximo da Inglaterra, passa a também enfrentar dificuldades, como, por exemplo, o Congresso de Viena. Você sabe o que foi o Congresso de Viena? Quando o famoso Napoleão Bonaparte, o Dom Napoleão, perde as batalhas europeias, vocês lembram que ele foi preso, foi condenado, e os territórios que ele invadiu foram devolvidos, entre aspas, aos seus originais países. E aí tivemos um problema. O Brasil pertencia a Portugal, e Portugal estava com a corte toda no Brasil. Nesse momento, a corte do Congresso de Viena percebe que o Brasil não era praticamente de ninguém, já que não havia um rei em Portugal para tomar conta do Brasil, já que o rei estava fugido, o rei covarde Dom João. Dom João, então, encontra uma solução para não perder o Brasil. Ele sobe o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Foi a forma inteligente que Dom João teve de manter o Brasil ligado a Portugal sem ter que abrir mão do território. Outra, quando Dom Napoleão perde as batalhas na Rússia, perde as batalhas de Waterloo, perde todas as batalhas na Europa, depois do Congresso de Viena, as pessoas começaram a dizer o seguinte: Dom João, você está no Brasil, mas já acabou Napoleão, ele já perdeu a batalha, ele já está preso, inclusive morto. Por que você não volta para Portugal? E aí em Portugal começa uma revolta chamada de Revolução Liberal do Porto, onde as pessoas pretendiam literalmente parar a coroa portuguesa se Dom João não voltasse. Dom João fica numa sinuca de bico. Ele pensa, meu Deus, se eu for, eu perco o Brasil. Se eu fico, perco Portugal. Dom João se desespera e nesse momento ele lembra de seu rebento mais velho, Dom Pedro de Alcântara Bragança Bourbon, e ele deixa Dom Pedro no Brasil e raspa para Portugal. Nesse momento, nosso Dom João VI volta para a corte, Dom Pedro fica no Brasil
E na próxima aula vocês vão aprender o que acontece. Não vou contar spoiler, mas você sabe o que acontece. Dom Pedro dá o nosso golpe da independência, o famoso 7 de setembro. Tu só vai saber isso e outras coisas se tu assistir esse vídeo, se inscrever, colocar o canal para todo mundo assistir, comentar, meu Deus, mais um vídeo incrível, nossa, pelo amor de Deus. Comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente se encontra na próxima aula. Até mais!